Então, olha só, vamos continuar. A gente estava falando do resistor. O resistor vai ser esse componente no circuito que ele vai apresentar resistência à passagem da corrente elétrica. É como se eu fizesse assim, a minha corrente está indo para um lado, mas aí aqui eu tenho um muro que ele vai impossibilitar que essa corrente ela atravesse, uma analogia simples. Isso a gente chama de resistor. Mas a minha corrente ela não pode contornar, se eu for pensar essa corrente aqui como um muro, a pessoa ela pode contornar. Então, só que quando ela contorna, ela vai gastar energia para fazer esse contorno. É isso que a resistência faz. Ela vai consumir um pouco da energia do circuito. Porque o meu circuito, quando ele apresenta lá uma diferença de potencial, ele vai ter uma potência que ele pode apresentar, que ele pode disponibilizar, uma potência máxima. Essa resistência ela vai consumir aquela potência do circuito. Então, é uma oposição à passagem da corrente. Caso essa resistência ela tenha um valor fixo, a gente chama ela de resistor fixo. E o símbolo vai ser dado por isso aqui. Então, a gente faz aquele zigue-zaguezinho, a gente fala que é um resistor fixo. Se eu posso ter esse resistor de ajuste variável, o que significa isso? Eu tenho uma chave que eu consigo aumentar ou diminuir o valor dessa resistência. Então, isso aqui a gente pode chamar de reostato. É um resistor também. O símbolo dele é esse, que a gente vai ter uma setinha, e ele pode ser chamado de potenciômetro ou reostato. Então, eu posso ajustar o valor da resistência, não é uma resistência fixa. O símbolo da resistência, a gente fala que é o ohm. Então, o símbolo de resistência é chamado de ohm. Por que ohm? Porque foi Ohm que descobriu a relação que a gente tinha entre a resistência de um circuito, sua corrente e sua tensão, que é o que a gente chama de lei de Ohm. Então, a lei de Ohm é a lei que ela vai reger os circuitos elétricos. Nós não conseguimos estudar nenhum circuito elétrico sem aplicar essa lei de Ohm. Porque o Ohm ele descobriu que quando nós temos um circuito elétrico, o valor da tensão e da corrente desse circuito, eles são valores proporcionais. E essa proporcionalidade, ela depende da resistência que aquela carga ela vai apresentar no circuito elétrico. Então, a lei de Ohm, ela fala que a tensão em um circuito, a tensão no circuito elétrico, ela vai ser igual à resistência desse circuito elétrico vezes a corrente desse circuito. Então, essa é a lei mais famosa que a gente tem dentro da eletricidade, que a gente chama de lei de Ohm. Então, a tensão, ela vai ser igual à resistência vezes a corrente. Então, é a primeira que a gente estuda. Sempre que a gente tem uma tensão, a gente consegue determinar qual é a resistência. E sempre que a gente tem uma tensão e uma corrente, a gente sabe qual é a resistência. Se eu tenho uma tensão e uma resistência, eu sei determinar qual é a corrente que está passando por ali, a partir dessa lei de Ohm. Vamos fazer um exemplo simples aqui. Então, calcule a corrente do circuito resistivo abaixo. Então, nós temos aqui um circuito que eu tenho uma tensão de 20 volts, uma resistência de 5 ohms. Como que eu calculo a corrente? Eu sei que a tensão vai ser igual à resistência vezes a corrente. Se eu quero calcular a corrente, eu vou isolar a corrente e vou fazer que a tensão sobre a resistência vai ser igual a essa corrente elétrica. Minha tensão é 20 volts, minha corrente é 5 amperes. Então, 20 sobre 5 amperes não, desculpa, 5 ohms. 20 sobre 5 vai dar para a gente 4 amperes de corrente. Tudo certo? As duas primeiras questões daquela listinha de vocês é isso aqui. Vocês vão pegar, saber qual que é a resistência, qual que é a tensão para determinar qual que vai ser a corrente elétrica. Bem direto essas duas questões. Segundo, calcule a resistência de um filamento de uma lâmpada que é ligada em um circuito de corrente contínua conforme o esquema a seguir. Então, no esquema, a gente tem o quê? Que a tensão é de 120 volts e que nós temos que a corrente que circula no circuito é de 2 amperes. Então, qual que vai ser aqui a resistência da nossa lâmpada? Tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Para eu achar o valor da minha resistência, eu vou fazer o quê? Tensão sobre corrente. Então, a minha tensão é 120, a minha corrente é 2 amperes. 120 sobre 2 vai dar 60. A unidade que a gente tem de resistência
é o ohm. Então, nossa resposta é que a resistência dessa lâmpada é igual a 60 ohms. Até aí, ok, né? Vamos por partes. Aí a gente vai estudar a potência elétrica. Eu disse para vocês até agora que todo circuito, quando ele tem uma carga, ele é capaz de ter essa potência elétrica. Ele vai ter disponível uma potência e essa carga ela vai consumir essa potência. Então, o que é potência? É uma medida de energia elétrica que vai ser transferida da fonte de alimentação para a carga por unidade de tempo. Então, a potência, a gente fala que vai ser a energia consumida por unidade de tempo. Então, o que isso significa? Que quanto mais potente for no local, quanto mais potente for no equipamento, significa que ele consegue fazer aquele mesmo trabalho no menor tempo. Então, quanto menor o tempo, maior vai ser a potência. Então, potência elétrica vai ser essa capacidade que a gente tem de armazenar energia elétrica. Eu tenho uma energia que é armazenada e a minha carga ela vai conseguir consumir essa energia, que vai ser essa potência. Então, a potência é equivalente ao trabalho realizado pela energia potencial da fonte dentro de um intervalo de tempo. A gente vai representar pela letra P e a unidade é watt. Então, a unidade de potência elétrica é o watt, que a gente pode que o watt é igual a joule por segundo. Então, 1 watt é igual a joule por segundo, 1 joule por segundo, tá bom? Então, potência vai ser energia sobre tempo. Potência elétrica a gente consegue representar por meio de uma equação que a gente vai relacionar a tensão elétrica com a corrente elétrica. Então, potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. Então, essa aqui é a nossa segunda equação para que nós possamos analisar nossos circuitos elétricos. A equação da potência. Então, para uma potência em corrente contínua, a minha potência vai ser a tensão vezes a corrente. Se eu aplicar a lei de Ohm nessa potência, eu consigo escrever ela em função da resistência e da corrente, ou em função da tensão e da resistência. Como? Vou aplicar aqui, eu não tenho o valor da tensão no meu circuito, mas eu tenho a resistência e a corrente. Então, a potência vai ser RI vezes I, então a gente pode falar que é P vai ser igual a RI ao quadrado. Ou, no caso de eu ter a resistência e a tensão, onde eu tinha corrente, eu vou substituir pela lei de Ohm. Então, corrente é igual a V sobre R. Substituo aqui. E eu vou achar que a minha potência vai ser V quadrado sobre R. V quadrado sobre R, não. Ah, é isso mesmo, V quadrado sobre R. Até aí, tudo bem? É aqui que está errado, ó. Certo. Então, V quadrado sobre R. Então, para a gente calcular a potência elétrica, vamos fazer um exemplo. Calcule a potência elétrica consumida por um resistor de 100 ohm que está sendo percorrido por uma corrente de 200 mA. Qual que vai ser a potência? Potência, eu sei que vai ser V vezes I. Eu tenho o valor da tensão? Não, eu tenho a resistência e a corrente. Mas eu sei o quê? Eu sei que a minha tensão ela vai ser igual a R vezes I. Então, é só substituir. Potência, então, vai ser R vezes I, que é a minha tensão, vezes a corrente, que vai dar aquela equação de potência que a gente já viu lá atrás, que é RI ao quadrado. Então, a minha potência vai ser 100 ohms, que é o valor da resistência, vezes 0,2 ao quadrado. Por que 0,2? Porque 200 miliamperes, a minha corrente é igual a 200 miliamperes. Então, mili é 10 a menos 3, então é 200 vezes 10 a menos 3 ampere. Se eu fazer 200 vezes 10 a menos 3, isso aqui vai dar para a gente o 0,2. Isso vai me dar que o consumo de potência é de 4 watts para aquela carga que está conectada. Tudo bem? Sempre que eu tenho as unidades quilo,
mili, ou mais utilizada é quilo e mili. Então, o que é um quilo-ohm? Vai ser 1000 vezes ohm. O que é um miliampere? Vai ser 10 a menos 3 vezes ampere. Então, não se esqueçam disso. Mili, 10 a menos 3, quilo, 10 a terceira. Então, vocês têm que colocar nas unidades básicas, que são o ohm, o ampere e o volts, tá bom? Tá aí, ok? Exemplo 2. Considere um circuito resistivo onde o gerador fornece 20 amperes de corrente com uma tensão de 240 volts. Qual é a potência consumida pelo circuito? Então, a potência é V vezes I, só eu fazer 240 vezes 20, que vai me dar uma potência de 4.800 watts. Mas se eu não quero colocar em watts, eu posso dividir por 1.000 e colocar em quilowatts. Então, 4,8 quilowatts, porque o quilo é 10 a terceira. Então, se eu determino potência, é a potência que a gente paga na nossa conta elétrica, porque quando a gente pensa em eletricidade é algo muito natural, né? A gente consome todos os dias. Quando a gente consome eletricidade, a gente consome o que a gente chama de energia elétrica. O que vai ser a energia elétrica? A energia elétrica vai ser a potência elétrica vezes o tempo que ela foi consumida. Então, isso vai ser a energia. Então, vai ser a potência vezes o tempo que essa potência foi consumida. Então, a energia elétrica a gente vai chamar de W. E a energia elétrica ela vai ser dada pela potência, pelo produto entre a potência e a nossa corrente. A energia é dada em joule, mas ainda pode ser dada em watt vezes segundo. O mais usual, a gente não usa nem watt segundo, nem joule, a gente usa o que a gente chama de quilowatt-hora. Por quê? Por causa do nosso consumo elétrico, que é bem maior. Então, a nossa potência normalmente é em quilowatt, e o tempo que nós vamos consumir essa potência vai ser dado em horas. Então, a unidade que a gente mede a energia elétrica é quilowatt-hora, que pode ainda ser representado como kWh, tá? Quilowatt-hora. Até aí, ok? Então, energia elétrica, um exemplo. Considere uma lâmpada incandescente de 60 watts ligada a um circuito de corrente contínua alimentada por uma tensão de 120 volts. Calcule a resistência elétrica da lâmpada, a corrente que percorre o circuito e a energia consumida pela lâmpada. Como que a gente vai fazer? Então, pela expressão da potência, a gente vai calcular qual que é a resistência da lâmpada. Porque a minha potência ela é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, para eu achar a resistência, eu vou fazer que a tensão ao quadrado sobre a potência vai ser igual a essa resistência. A minha tensão é 120, a minha potência é 60 watts. Se eu dividir aqui, eu vou achar que a minha resistência dessa lâmpada é de 240 ohms. Primeira parte, ok. E a segunda, a gente quer saber qual que vai ser a corrente que está circulando. Então, a corrente eu vou determinar pela lei de Ohm, porque a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu sei a tensão e eu sei a resistência, eu consigo determinar a minha corrente. Corrente é tensão sobre resistência. Então, a minha tensão é 120, a minha resistência é 240. Com isso, a minha corrente é de 0,5 ampere. Para determinar qual que foi a energia elétrica consumida, o que a gente faz? Eu achei qual que foi a minha potência e eu sei qual que é o tempo de consumo. Então, a minha potência é 60 watts. Mas eu tenho que fazer em quilowatt. Por quê? Porque a minha unidade da energia é quilowatt-hora. Para passar 60 watts para quilowatts, eu vou fazer o quê? Dividir por 1000. Então, 60 sobre 1000 vai dar 0,06 quilowatts, vezes o tempo, que é 24 horas. Isso vai me dar uma potência de 1,44 quilowatts-horas.
Eu acho que também tem 2 exercícios na lista que são diretos em relação a esse tipo de exercício. Então, só para vocês determinarem qual vai ser a energia consumida. Se eu sei a energia, agora o que me importa é saber quando eu tenho mais de um resistor no meu circuito. Porque até agora a gente viu um circuito elétrico que ele tinha apenas um resistor. E esse resistor sozinho ele consumia potência. Mas e se eu tenho mais de um resistor? Cada carga, cada resistor, ele vai consumir uma quantidade de potência. Se eu tenho 3 resistores, ele vai consumir essas quantidades de potência diferentes. Aí, quando eu tenho mais de um resistor, a gente fala que a gente tem um circuito resistivo, se ele apresentar apenas resistores, e esse circuito ele pode ser em série ou paralelo, de acordo com a associação desses resistores. O que é uma associação? A forma como eles estão dispostos. Então, um circuito em série vai ser um circuito que ele permite a passagem de uma corrente. Então, num circuito em série, a corrente ela vai ser a mesma em todo o circuito. Eu tenho aqui uma tensão, que eu vou chamar de V. Então, a corrente que passa nessa tensão vai ser I. A corrente que passa no resistor 1 vai ser I também, porque a mesma corrente ela está circulando dentro desse circuito. Todas as correntes, elas são iguais em R1, em R2 e em R3. Quando as correntes são iguais para todos os elementos do circuito, a gente fala que o circuito é em série. Se os meus resistores estão em série, eu posso fazer associação desses resistores. A resistência do meu circuito, a resistência total do meu circuito, vai ser igual à soma dos resistores em série. Então, para resistências em série, a resistência total do circuito vai ser a soma desses resistores em série. A tensão total no circuito, então, se eu tenho uma fonte de tensão aqui nesse circuito, essa tensão total vai ser igual às quedas de tensão no resistor. Por quê, professora? Se eu tenho aqui essa tensão, eu tenho aqui uma tensão positiva, que seria aquele maior potencial elétrico. E a minha corrente vai circular aqui até que eu chegue no menor potencial elétrico, que seria um potencial igual a zero. Para que isso aconteça, eu tenho que perder tensão durante o caminho. Então, os resistores eles são chamados de quedas de tensão. Então, a tensão da fonte num circuito em série vai ser igual à soma das quedas de tensão nos resistores. Como que eu determino a queda de tensão nos resistores? Então, para cada tensor eu vou ter uma tensão diferente, que é chamada de queda de tensão. Então, V1 vai ser o que? A queda de tensão no resistor 1. V2 é a queda de tensão no resistor 2. V3 vai ser a queda de tensão no resistor 3. Então, a queda de tensão no resistor 1 vai ser igual à resistência do resistor 1 vezes a corrente que passa por esse resistor. A queda de tensão no resistor 2 vai ser a resistência do resistor 2 vezes a corrente. E no resistor 3, a resistência do resistor 3 vezes a corrente. Então, como a nossa potência ela é dada por V vezes I, se a minha tensão total do circuito é o somatório das quedas de tensão, eu posso falar que a potência total no circuito em série vai ser V1 mais V2 mais V3 vezes a corrente. A queda de tensão em cada resistor vezes a corrente desse circuito. Se eu quero achar qual que é a tensão total desse meu circuito, eu posso fazer o que? A resistência total do circuito vezes a corrente que está passando por esse circuito. Então, a tensão total vai ser aquela resistência total, onde RT é o que eu chamo de resistência equivalente. Então, para um circuito em série, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Então, vai ser a soma dos resistores que estão conectados em série. Até aí, tudo bem?
Vocês estão comigo? Tá aí, tá tudo bem, tranquilo. Ótimo, então. Então, vamos fazer um exemplo. Considere o circuito em série com 3 resistores da figura ao lado e calcule a resistência equivalente. Então, o circuito é em série porque eu só tenho uma corrente passando por aqui, que é a corrente I. O que vai ser a minha resistência equivalente? Aquela resistência total, R1 mais R2 mais R3. Então, a minha resistência equivalente vai ser 5 mais 10 mais 7, que vai ser 22 ohms. Depois, letra B, determine qual que vai ser a corrente que passa pelo circuito. Eu sei que a tensão fornecida pelo circuito aqui, pela fonte, é de 110 volts. Então, a minha tensão total, ela vai ser igual à resistência total vezes a corrente. Se eu quero achar qual que vai ser a corrente, eu vou fazer o quê? A tensão do circuito dividido pela resistência equivalente dos resistores. A minha resistência equivalente é 22, a minha tensão 110. Então, 110 sobre 22, a gente vai achar que a corrente que percorre o circuito é de 5 amperes. Agora, eu quero achar qual que vai ser a potência consumida em cada resistor. Então, a potência no resistor 1 vai ser o quê? Vai ser a resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então, para o resistor 1, ele vai ter uma potência de 5, que vai ser a resistência, vezes a corrente ao quadrado, que é 5 também. Então, 5 vezes 25. No resistor 1, a gente tem um consumo de 125 watts. Para o resistor 2, vai ser a resistência 2 vezes a corrente ao quadrado. Isso vai ser a nossa potência. A resistência 2 vale 10 ohms, então vai ser 10 vezes 5 ao quadrado, vai dar para a gente 250 watts. Para a potência 3, o que a gente tem? Que a nossa potência vai ser lá nesse resistor, a resistência desse resistor vezes a corrente ao quadrado, que vai dar 175 watts. Achamos qual que é a potência em cada resistor, o que é a potência total nesse circuito. Tem 2 formas que a gente pode fazer. Na verdade, tem 3 formas. Ou a gente soma essas aqui, somos 125 mais 175 mais 250. Eu vou achar que vai dar 550 watts. Ou eu faço pelaquela equação que a gente tem da potência. Então, a potência total no circuito vai ser a tensão vezes a corrente. Então, isso aqui também vai dar certo. Então, a gente fazer 110 vezes 5, a gente vai dar em 550. Watts. Ou eu faço por essa equação da potência, que vai ser a resistência total vezes I ao quadrado, vai dar o mesmo valor, ou ainda por esse outro. Vocês podem escolher. Então, qualquer equação, como eu tenho todos os termos que eu preciso, eu vou encontrar no final que a minha potência total dá 550 watts. E as quedas de tensão em cada resistor. O que é a queda de tensão no resistor? Vai ser a tensão nesse resistor. Então, a tensão no resistor 1 vai ser o quê? O resistor 1 vezes a corrente que passa por ele. O resistor vale 5, a corrente vale 5, então a queda de tensão é de 25 volts. A queda de tensão no resistor 2 vai ser a resistência do resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. Então, 10 vezes 5 vai dar 50. E no resistor 3 vai ser a resistência do resistor 3 vezes a corrente, 7 vezes 5, 35. Então, vocês veem que a gente tem 25 volts aqui no resistor 1, 35 volts no resistor 3 e 50 volts no resistor 2. Se eu somo 25 mais 35 mais 50, tem que dar 110, porque é o valor da minha fonte, tá bom? Tá aí tudo bem? Mais um exemplo. Calcule as resistências R1 e R2 do divisor resistivo apresentado na figura abaixo para que a tensão no ponto entre elas seja de 5 volts em relação ao terra do circuito. Então, eu tenho que a tensão nesse ponto aqui ela seja de 5 volts. Esse ponto é terra, então aqui significa que eu tenho 0.
Então, a tensão nesse intervalo é de 5 volts. A tensão V de R2, a tensão, vou colocar V de R2, não, vou colocar V2, que é a tensão no resistor 2, ela é igual a 5 volts. Eu tenho que determinar qual que vai ser as resistências para que isso aconteça. Como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos achar qual que é a corrente que está circulando por esse circuito. Como que eu faço isso? Ah, não, eu tenho a corrente, desculpa. Primeiro eu não vou achar a corrente, eu vou achar qual que vai ser a resistência nesse resistor 2. Porque eu sei qual que é a tensão desse resistor e sei qual que vai ser a corrente que passa por ele. Então, a tensão no resistor 2 vai ser R2 vezes I. Sei o valor de I, sei o valor de V2, então R2 vai ser V2 sobre I, que vai dar para a gente 50 ohms. Achei o valor de R2. O que eu vou fazer agora? Essa tensão total menos a tensão que eu tenho nesse resistor vai dar a tensão no resistor R1. Dividido por essa resistência, a gente consegue achar qual que é a corrente, mas a corrente eu tenho. Então, de novo, que eu acho que ficou confuso. Eu sei o que quando eu tenho essa queda, essa tensão aqui na fonte, as minhas resistências, o somatório das quedas de tensão é igual a essa tensão total. Então, V de T vai ser igual a V1 mais V2. Sei o valor de V2, sei o valor dessa tensão total. Então, V1 vai ser igual a VT menos V2. A gente sabe disso aqui. Então, como que eu vou achar o valor da resistência 1? V1 vai ser igual a R1 vezes I. R1 vai ser igual a essa tensão no resistor 1 dividido pela corrente. Então, a resistência daquele resistor vai ser a tensão aqui no resistor 1, que vai ser o 12 menos 5, dividido pela corrente que passa por ele, que é 0,1 ampere. Isso dá para a gente que a resistência no resistor 1 é de 70 ohms. Qual que é a resistência total do circuito? Se eu quiser determinar a resistência total desse circuito elétrico, como eles estão associados em série, é só eu somar R1 mais R2. Então, a resistência total desse circuito elétrico seria de 70 com 50, 120 ohms. Tá bom? E aí a gente vai para o circuito paralelo, nossa última parte da aula de hoje, para vocês verem que é muita coisa, mas são coisas mais simples quando vocês forem fazer exercícios. Então, circuito paralelo é um circuito onde os resistores eles vão estar submetidos à mesma tensão. Então, eu tenho uma tensão na fonte e os meus resistores eles estão submetidos à mesma tensão. Mas a corrente ela vai ser dividida. Então, a corrente que sai aqui da minha fonte de tensão, ela vai se dividir. Eu vou ter uma corrente que vai passar pelo resistor 1, uma corrente que vai passar pelo resistor 2 e uma corrente que ela vai passar por esse resistor 3. Então, a tensão que eu tiver, a tensão total, ela vai ser igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão no resistor 3. Mas a corrente total, ela vai ser igual à soma das correntes no resistor 1, mais a corrente no resistor 2, mais a corrente no resistor 3. Tá bom? Então, quando a gente tem um circuito em paralelo, a nossa corrente ela vai se dividir nesse circuito paralelo. Então, as tensões são iguais, mas as correntes, elas são diferentes. Essa corrente, ela vai se dividir. Sempre que a gente tem um nó de um circuito, a corrente ela vai entrar e vai se dividir. Uma parcela vai passar por aqui e outra parcela vai continuar o fluxo. Então, eu cheguei aqui, uma parcela vem por aqui e outra parcela vai continuar o fluxo. Quando elas chegarem nesse ponto novamente, elas vão ser essa mesma corrente total, tá bom? Então, eu tenho correntes divididas em cada resistor, eu sei qual que é a corrente que passa por ele. Se essas resistências forem iguais, se R1 é igual a R2 e é igual a R3, as correntes elas vão ser iguais.
Então, se as resistências são iguais, as correntes elas são iguais. Mas se as resistências forem diferentes, as correntes serão diferentes. Como que eu faço para determinar qual que vai ser o valor da corrente? A corrente que passa pelo resistor 1 vai ser a tensão nesse resistor dividido pela resistência. Então, lembra lá a nossa lei de Ohm? A tensão é resistência vezes a corrente. O que vai ser a corrente? Tensão sobre a resistência. Então, para o resistor 1, a corrente nesse resistor é a tensão sobre a resistência do resistor 1. A corrente no resistor 2 vai ser a tensão sobre a resistência 2. E a corrente no resistor 3, tensão sobre a resistência 3. Em termos de potência, a potência total do circuito fornecida pela fonte vai ser igual à soma das potências consumidas pelos resistores. Então, a minha tensão é a mesma, ela vai continuar inalterada. A minha corrente é que vai ser o somatório das correntes em cada um dos resistores. Vamos fazer um exemplo. Considere uma cozinha com alimentação em corrente contínua e diversos aparelhos conectados às tomadas conforme a figura. Então, a gente tem aqui uma cafeteira elétrica com 15 ohms de resistência, uma torradeira de pão com 15 ohms de resistência e uma panela de fritura com 12 ohms. Todas são ligadas em série. Então, a gente tem essa ligação, todas ligadas no mesmo fio, no mesmo ponto em série. Calcule as correntes elétricas em cada um dos aparelhos, a potência que o circuito deve suportar e o consumo caso todas as cargas sejam ligadas simultaneamente por 2 horas. Primeira coisa que a gente vai fazer é ter que diagramar esse circuito elétrico de uma forma que a gente consiga entender. Então, a gente vai colocar aqui aquela diferença de potencial, que é a nossa tensão, que é de 120 volts. Então, a tensão do circuito, 120. Nós vamos ter aqui as nossas cargas, que a gente vai ter uma cafeteira, uma torradeira. Vou escrever aqui, cafeteira, torradeira e a panela elétrica, cada uma com as suas respectivas cargas. E elas estão ligadas em paralelo. Primeira coisa que eu tenho que determinar é qual que vai ser a corrente em cada aparelho. Como que eu determino a corrente aqui no resistor 1? Então, para o resistor 1, eu sei o quê? Que a tensão no resistor 1 vai ser igual à corrente no resistor 1 vezes a sua resistência. Se eu quero saber qual que é essa corrente 1, eu vou fazer a tensão. A tensão no resistor 1 vai ser a mesma tensão da fonte, que é 120, dividido pela resistência, que é de 15 ohms. Então, 120 dividido por 15 vai dar para a gente o valor da corrente, que é de 8 amperes. Para o resistor 2, vou fazer a tensão dividida pela resistência. Então, 120 por 15 vai dar 8 amperes. Para o resistor 3, vou fazer a tensão total dividido pela resistência, que vai dar para a gente 10 amperes. Quero saber qual que é a corrente total circulando aqui. Como que eu faço? Corrente total vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então, essa corrente total vai ser 8 mais 8 mais 10. 8 e 8, 16 mais 10, 26 amperes. Corrente total que passa pelo circuito. Como que a gente vai determinar a potência? Então, a potência do circuito vai ser a tensão vezes a corrente. Tensão vezes a corrente total. Então, a potência do circuito vai ser tensão, que é 120, vezes a corrente total, que é 26 amperes. Isso aqui vai dar para a gente uma potência de 3.120 watts. E a energia consumida em 2 horas. Então, se esses equipamentos ficarem ligados por 2 horas, a gente vai fazer o quê? Que a energia consumida é a potência vezes o tempo que fica ligado. Então, a nossa potência era de 3.120 watts. Para passar para quilowatts, a gente divide por 1.000, vai ficar 3,12 quilowatts, vezes 2, que é o tempo. Então, aqui está em quilowatts, aqui está em horas. Potência e o tempo. Isso vai dar para a gente que a energia elétrica consumida é
é de 6,24 kWh. Tudo bem? Mas e como que eu faço para fazer a resistência total desse circuito? Saber qual que é a associação dos resistores em paralelo. Então, a resistência total de um circuito em paralelo, ela é obtida por isso aqui. 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Então, quando nós temos um circuito em paralelo, a resistência total, 1 sobre a resistência total, é dado por essa equação aqui. Então, vamos fazer aquele circuito considerando a resistência equivalente? Como que a gente vai fazer a resistência equivalente, a resistência total, como que a gente vai determinar ela? O circuito está em paralelo, então a gente vai fazer 1 sobre a resistência total, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Então, quando a gente fizer isso aqui, nós vamos encontrar que 1 sobre a resistência total vai ser 39 sobre 180. Para achar a resistência total, a gente vai fazer o inverso e vai achar que o valor da resistência é 4,615. Se o valor da resistência é 4,615, como que eu acho a minha corrente total? A corrente total vai ser essa tensão da fonte sobre a resistência. Então, a tensão da fonte dividido pela resistência total equivalente em paralelo, que é 4,615, vai dar para a gente aquela corrente de 26 amperes. Então, a associação de resistores em paralelo, a gente vai fazer em termos de 1 sobre a resistência total, vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Até aí, tudo bem? Vocês ainda estão aí? Vamos lá? Sim, tá aí tudo bem. Ótimo. Então, se eu não me engano, é o último exemplo para a gente terminar a aula de hoje. Então, calcule as correntes I1 e I2 nos ramos do circuito paralelo da figura para os valores fornecidos de corrente total e resistência. Então, a gente tem aqui qual que é a corrente total e a gente tem aqui qual que vai ser a resistência em cada uma das nossas, a resistência em cada um dos nossos ramos. Como que eu vou determinar qual que vai ser a minha corrente em cada um desses ramos? Primeiro, eu faço a minha resistência total. Resistência total vai ser 1 sobre R1, 1 sobre a resistência total, na verdade, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, 1 sobre resistência total vai dar 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. A nossa resistência total é 2 ohms. Qual que vai ser a minha tensão? A tensão, então, ela vai ser o que? A corrente total do circuito vezes a resistência total do circuito. Então, a minha tensão desse circuito vai ser de 36 volts, porque 2 vezes a corrente que está passando no circuito. Se a minha tensão é 36 volts, como que eu vou achar a corrente no ramo 1? Vai ser 36 dividido pela resistência desse ramo. 36 sobre 3 vai dar 12 amperes. E para achar aqui no ramo 2, a gente vai fazer que a tensão, que é 36, sobre a resistência do 2, que é 6. Então, 36 sobre 6 vai dar 6 amperes. Se nós somarmos 12 mais 6, tem que dar os 18 amperes, que é esse valor da corrente total. Tudo bem, crianças? Tudo bem. Ótimo. Então, por hoje, a gente vai ficar somente